Precisam me acompanhar, não pode ficar ninguém aqui. Pode deixar as bolsas, nós estamos de olho. Bem-vindos novamente ao nosso último diazinho, né? Né? Olha que coisa maravilhosa, oficiar. Eu tô me sentindo agora Jô Soares. Apesar que eu tô quase lá, né? Mas Jô Soares, espero chegar lá não de jeito nenhum. Mas que bom vê-los novamente aqui conosco, tá? Antes de nós iniciarmos com o nosso encontro de hoje, eu quero solicitar, fazer um pedido. É o seguinte, meus amados e minhas amadas. Na tarde de hoje, algumas pessoas ficaram sabendo desses 2 dias de seminário, o quanto Deus tem operado, que Deus tem assim, falado conosco, que está muito gostoso, principalmente ontem, né? Começou na sexta-feira confessionária, ontem o dia todo. Ficaram assim, empolgadíssimos e estão aqui conosco, né? Vieram participar. Só que eu quero pedir um favor a vocês, meus amados. Vocês que não conseguiram se inscrever com antecedência lá antes de quinta-feira, se começarem a chegar os nossos inscritos, os nossos encontristas, né? Eu peço por gentileza que você ceda o seu lugar para ele, tá? Porque ele já esteve aqui. Eu gostaria de estar convidando a tia Elisa Marques, que está aqui já tirando as A gente até, né, no final desse evento, que feche com uma chave de ouro, né? Todos foram abençoados? Amém! Senhor, nós estamos aqui mais uma vez para te agradecer, Senhor, por mais um dia. Senhor, te peço, Senhor, que venha muito abençoar cada um, Senhor, cada família representada, Senhor, que está aqui neste santuário. Senhor, que tu possa recompensar as tuas servas, Senhor, do esforço que elas fizeram, Senhor. Que tu possa abençoar os parentes, os filhos, maridos, todos, Senhor, também a equipe, todos que estiveram envolvidos neste seminário. Senhor, te peço a tua vez, palestrante agora, o tio Beto, o outro professor, Senhor, toma ele nas tuas mãos e receba também o nosso louvor, Senhor, a nossa adoração neste momento. Te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. Este amigo foi amigo de Lázaro e Abraão, também criou o mundo e transformou meu coração. Este amigo é fiel, ele é bom, ele é fiel. Este amigo um dia vai me levar para o céu. Para este amigo eu bato palma, para este amigo dou louvor, porque um dia lá na cruz por mim, o seu sangue derramou. Para quem não conhece, esse é o cântico da Escola Bíblica de Férias deste ano, tá? De 2007. Então, quem não conheceu ainda vai conhecer a partir de agora, tá, Marcos?
Chamigula. Vai assustando uma hora. E cachorro uma. Ana, fala aí, irmã. Fala aí, irmão. Então vamos ver, hein? Diz aí, te eles amar. Detalhe, como eu não sei o nome, Estou respondendo pra chave. o que você trouxe para louvar a Deus? Quer ver só que legal? Diz aí, tia Leide. O que é que você, quando louvar a Deus, a Jesus de Nazaré, o príncipe da paz, xalalala. Aí, irmão de azul. Lá atrás, ó. O que é que você faz?
Amém? Amém. Irmãos, eu preciso fazer isso, tá, tia Miriam? E tia Elisa Mar. Eu preciso dar uma nota para vocês. Muitas pessoas me perguntaram aqui desde sexta-feira se eu sou da Assembleia de Deus. Eu quero lhe dizer que eu nasci dentro da Assembleia de Deus, praticamente. Eu sou filha de cooperador da igreja e nasci em um lar cristão e sou evangélica da Assembleia de Deus. O motivo de estar com o meu cabelo desse tamanho é que eu estou com uma enfermidade no sangue e agora no mês de fevereiro eu fui obrigada pelo dermatologista a tirar todo o meu cabelo. Justifica? Se você está escandalizado comigo, não se escandalize. Olhe para Jesus, não é? O ano passado, eu quero agradecer a irmã Miriam, porque através da irmã Elisa Maia eu cheguei até aqui e a irmã Miriam me deu... ela não me deu oportunidade, ela simplesmente falou que eu estava indo ao Nordeste fazer um trabalho com crianças. Isso é uma promessa de Deus que tem se cumprido na minha vida, porque Deus me separou no ventre da minha mãe, já falou por 3 vasos diferentes, para fazer esse trabalho para ele. Não sabia eu que aos 19 anos colocaria isso em prática. E hoje eu estou com 42 anos e desde os meus 19 anos que eu estou fazendo a obra do Senhor. Se você tiver um chamado do Senhor, faça. Fique na direção dele, no tempo certo, ele vai te colocar. Não se precipite, diga, eu quero ir agora, eu vou amanhã. Não, irmão, espere com paciência. Fui ali ao Nordeste, fizemos um trabalho com quase 3.000 crianças. Na cidade de Salgueiro, como nós falamos no ano passado, participaram 850 crianças. É uma cidadezinha bem pequena no interior do Nordeste. Dessas 850 crianças foram só 3 dias de trabalho. 142 aceitaram a Jesus. Amém. Na cidade de Petrolina, que é uma cidade bem maior, é uma cidade já meio turística, bem conhecida, é a cidade onde eu me criei, lá participaram 2.120 crianças. Aceitaram a Jesus 311 crianças, em 3 dias de trabalho. Amém, irmãos? Isso é para a honra e glória do Senhor. E o mais importante disso, irmãos, não ficou só aí, porque através dessas crianças nós estamos ganhando os pais para Jesus. No mesmo dia da minha despedida, no domingo à noite, quando eles fizeram ali, 2 casais vieram à frente, aceitando a Jesus e deram testemunho. Um casal estava há 7 anos estacionado nos caminhos do Senhor e disse, irmão, eu preciso contar, porque o meu filho chegava em casa cantando as músicas que aprendeu aqui, e ele vinha para a IBF e parece que ele ouvia a voz dele dentro de casa cantando. Ele ia dormir e parece que eu estava ouvindo a voz. Sabe o que é isso, irmão? O Espírito Santo de Deus trabalhando. Nós lançamos a semente de Deus, o Espírito Santo dele faz a obra. Ele é quem trabalha e faz ela germinar naquele coração. Outro casal que nunca tinha sido evangélico também aceitou Jesus. Decepções nós tivemos lá também. Teve gente que quis atrapalhar o trabalho, mas o Senhor entrou com providência. Se outro dia você quiser saber, eu tenho experiências lindas, testemunhos lindos que aconteceram lá. Ligue para mim, que eu irei até a sua congregação e eu darei o testemunho, porque aqui seria impossível, eu vou tomar o tempo dos irmãos e isso eu não posso fazer. Só quero frisar mais uma coisa que ficou bem marcante também para mim. Nesses trabalhos, qual eu já fui ao Nordeste, são vários. Uma senhora de 92 anos, ela andava não sei quantos quilômetros, que eu não sei, porque o ônibus não chegava até o local onde ela morava, mas ela vinha para a estrada, né, para a pista, onde o ônibus da prefeitura passava para pegar as crianças e levar para a igreja. E ela vinha todo dia, ela saía 10 horas da manhã da casa dela, às 14 horas. Lá no templo central, ela vinha. E quando foi no domingo, e ela trazia as netinhas, a bisneta, 3 bisnetas. E quando foi no último dia, aí ela veio e falou para minha irmã, amanhã, que seria o domingo, a minha despedida à noite, ela disse, eu não posso vir, mas minha filha vai vir me representando. E eu não sabia. Me emociona, irmão, porque enquanto nós estamos fazendo a obra do Senhor, tem pessoas de joelho intercedendo por nós.
verdade. Aonde ele não pode ir, mas ele pode ir com as suas orações. E a filha dela chegou para mim no final daquele culto e disse assim: mãe Neide, ó, a minha mãe não pôde vir porque você sabe que ela é de idade, mas está aqui, ó, que ela mandou para você. Ela disse que ela não pode fazer o que você está fazendo, mas com isso aqui ela vai te ajudar. No momento algum eu esperava, uma coitadinha de uma senhora que ganha uma mísera aposentadoria lá, que eu nem sei de quanto lá. E ela mandava uma oferta de amor para mim. E eu fiquei até constrangida, assim, na hora, família, eu não queria nem receber. Mas ela disse, e ela está nesse momento orando. Ela disse que só vai levantar os joelhos quando eu voltar deste culto. Aquilo para mim foi muito gratificante, porque enquanto eu estive ali fazendo aquele trabalho, eu sei que aqui em Curitiba tinha muitos orando por mim, porque eu fui até ali porque o Senhor me mandou. Mas lá também tem pessoas que têm amor a esse trabalho. E você muitas das vezes, mas eu trabalho com criança, eu não vou não. É uma bobagem. Não, irmão, através desse trabalho nós podemos ganhar a casa inteira para Jesus, através dessa criança que participa. Amém? Amém. Ora, a meu favor. Estou indo dia 1º agora de julho. São 5 cidades agora. Está previsto para trabalhar até com mais de 6.000 crianças, certo, família? Eu preciso das orações de você. E se você, qualquer ajuda que você quiser nos dar, será bem-vindo, porque a gente investe em tudo ali. O DVD era para estar aqui passando. Só que o irmão, houve uma falha muito grande do estúdio lá. Eles me mandam material muito atrasado e me mandam em fita cassete. Então é muito complicado. O recurso lá, a tecnologia lá ainda está atrasada ainda, o recurso deles, né? Então, irmão, eu não tive como trazer. Eu prometi para a Miriam, né, Miriam, que traria hoje para estar mostrando alguma coisa rapidinho. Mas se vocês quiserem, me procurem. Quem quiser anotar meu telefone, posso dar, Miriam? Pode, claro. 3329-1365. Repita, irmão, por favor. 3329-1365. E ore por mim. Amém. 3329-1365. Irmãos, se você tiver, sentir no coração e tiver essa disponibilidade, ajude a obra do Senhor. Ser missionário, irmão, muitas vezes, não é apenas eu pegar e sair, ir lá para a África, ou ir lá para os Estados Unidos, ou ir lá para a Amazônia para fazer a obra. Eu também posso ser missionária, levando a palavra de Deus através de uma mulher, através de um homem, servos do Senhor, que Deus tem levantado para fazer também a obra do Senhor. Diga, irmã, o nome dela, irmã Neide, tá bom? Irmão, só mais um minutinho. É o seguinte, você pode estar dizendo, e aqui em Curitiba ela não faz nada? Congrego atualmente mais 13 anos em Vila Leão, fiz trabalhos, pode procurar lá que todo mundo me conhece e sabe o trabalho que eu desenvolvi. E hoje eu desenvolvo um trabalho. Só na escola dominical nós temos mais de 60 crianças não evangélicas, que eu fui de casa em casa e levo todo domingo essas crianças para a escola dominical. Amém. Que Deus abençoe, continue te abençoando, amada irmã. E meus amados, neste momento, eu gostaria de estar chamando aqui à frente o nosso preletor de hoje, né? O irmão Wagner de Souza. Este homem é uma bênção. Eu tive o prazer de conhecê-lo através do meu pai. Ele foi professor do meu pai no ano passado, no CPS. E eu já ouvia falar no irmão Wagner de Souza, né? Mas eu falei, ao vivo e a cores, ainda não conheço esse homem. E aí o meu pai falou, minha filha, tu tem que trazer esse homem para fazer um trabalho aqui no Bacaxeri. Vamos falar com o Ismael, vamos trazer esse homem. E aprove a Deus que ele estivesse trabalhando conosco agora com os adolescentes, que a irmã Célia e a irmã Isabel lá no Bacaxeri convidaram ele esteve lá. Eu estive também presente naquela tarde, onde ele esteve ministrando. Foi uma bênção, né? Nós pudemos sentir ali a presença de Deus naquele local. E ele já estava convidado a estar conosco. Não se preocupe, ele já vai ir para frente, viu que o povo está querendo te ver, irmão. Mas ele já vai ir para frente também, tá bom? Mas eu também gostaria de estar chamando aqui a Rosimeire. Cadê você, Rosimeire? Venha você e a Gabriele aqui. Nós queremos orar por vocês três. Essa mulher linda aqui é a esposa desse homem aqui, o irmão Wagner de Souza. Olha, ele disse que é lindo, mas eu não posso falar se eu posso apanhar, né? Então é melhor não, né, irmã Rosimeire?
Então, a irmã Rosimeire e a Gabriele, que Deus deu agora recentemente para eles, para esse lindo casal, né? 3 meses, né, amados? Então, vamos colocá-los em pé nesse momento e vamos estar orando por esse casal, primeiramente, para que Deus continue abençoando. E segundo, para que Deus esteja mais uma vez usando o irmão Wagner de Souza como tem usado para transmitir a palavra de Deus, aquilo com certeza que Deus tem colocado ao seu coração. Eu gostaria de estar pedindo, tia Romilda, venha cá e faça o coração mais uma vez, por gentileza. Glória a Deus. Vamos orar então, né, por esse casal. Pai querido, Pai Santo, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor. Muito obrigado por essa tarde, pelos teus filhos que aqui estão. Queremos essa filhinha. Meu Deus, abençoe esse casal. Continue abençoando, continue usando nas suas mãos de uma maneira muito tremenda, Senhor, muito especial. Essa tarde, Senhor, o Senhor venha falar com cada um de nós, da maneira que o Senhor quer, Senhor, não como queremos, Deus. Pai querido, que a tua bênção, a tua graça continue sobre a vida deles, Pai, e que todo empecilho, Senhor, todo emaranhado, Senhor, toda seta, Pai querida, seja destruída agora em nome de Jesus, e que eles possam continuar firme nessa caminhada, Senhor, nessa jornada, debaixo da tua graça e da tua unção. Usa, Senhor, este casal nas tuas mãos com poder, Senhor, pois assim nós abençoamos esta família, Senhor. Em nome de Jesus nós pedimos e agradecemos. Bom, me colocaram numa tarefa difícil. Como ser um professor eficaz diante das crises? E ensinar professor de crianças a ser eficaz é meio complicado, né? Ensinar para professores de crianças como fazer uma aula criativa, o que pode ser usado, é difícil, porque o que vocês já não aprenderam no curso Alcançando Crianças para Cristo, em outros cursos, ou em outras situações em que vocês se aperfeiçoaram para exercer o ministério de trabalhar com crianças. Aí eu pensei, o que eu poderia fazer? É que eu sou meio assim, espantado, meio espaçoso, né? Então, deixa eu vou dar conta de falar tudo que eu tenho que falar hoje, dentro do tempo que me foi permitido. Antes de eu iniciar a aula propriamente dita, na época do comunismo, em que o nazismo tomava conta da Rússia, aquela região, eles usavam o seguinte lema, a ideologia comunista usava o seguinte lema: dei-nas as vossas crianças, os vossos filhos, e é o que nos basta. Sabe por que eles usavam esse lema? É como se dissesse assim: se você nos der os seus filhos, suas criancinhas, nós vamos inculcar na cabeça deles o comunismo, e a geração futura vai ser comunista. Porque nós vamos desde pequenininho ensinar para eles que o comunismo é bom e o cristianismo não presta. Se nós aplicarmos isso na vida cristã, no nosso ministério, no cristianismo, acontece a mesma coisa. Se desde pequenininhos nós não pegarmos as crianças, os filhos, e começarmos a, como diz a Bíblia, inculcar na cabeça deles, mostrar, ensinar a realidade do cristianismo, eu tenho uma dúvida em meu coração: será que daqui a alguns anos existirá a igreja? Porque na verdade, o que os irmãos e as irmãs estão fazendo na igreja deveria ser um reforço do que os pais fazem em casa. Só que na maioria das vezes os pais não têm tempo para ensinar seus filhos. Raramente os pais param para conversar com seus filhos, aí sobem para a igreja. Se a igreja não fizer um trabalho bem feito, eu temo que daqui a alguns anos não exista o cristianismo, porque a mídia, os meios de comunicação e tantas outras coisas estão tomando conta que é um espaço bem maior do que o cristianismo dentro do coração de uma criança. E a prova disso é um exemplo que eu vi dentro da minha igreja, e cada um viria aqui e falaria o mesmo. Ou coisa pior, quem sabe. Na minha igreja, numa escola dominical, o superintendente diz o seguinte: irmãos, não serão mais enviadas as revistas de escola dominical da classe de crianças para casa. Porque nós estamos percebendo que as revistas voltam em branco e as lições não estão sendo feitas. E eu fiquei pensando, quando o superintendente me disse isso, o seguinte: bom, se o pai, uma mãe, não foi possível, gasta o quê, irmão? Uns 15 minutos para o pai ajudar o filho a fazer uma lição dessa? Menos. Rapidinho ali, ajuda a fazer lição, vem com o exercíciozinho pronto. Se um pai ou uma mãe não tem tempo para gastar 10, 15 minutos com o seu filho para fazer uma lição de escola dominical, qual é a hora que ele para ensinar seu filho sobre o cristianismo? Qual é a hora que esse pai e essa mãe para falar com ele sobre Deus, para fazer uma oração com ele, para ler a Bíblia com ele? Eu não sei como será o futuro cristão dessa criança. Ainda bem que temos professores de escola dominical que estão empenhados nessa missão.
E vocês estão fazendo algo muito mais poderoso e muito mais forte do que a ideologia comunista. Vocês estão dizendo assim aos pais: deem-nos os vossos filhos, tragam as vossas crianças e nós mostraremos a ele que o cristianismo é a única coisa que vai salvar o ser humano. Por isso esse trabalho aqui que está sendo feito hoje, né? Quem diria que na Assembleia de Deus um dia se acontecer isso aqui, né? A turma sai do lugar, bater palma, né? Hoje é um milagre, né? Bom, como ser um professor eficaz diante das crises? Não vou começar ainda, fique em pé, por favor. Pode largar tudo aí no banco. Eu vou cantar um cântico aqui que eu tenho certeza que todos aqui sabem. Quantos homens aqui trabalham no departamento infantil? Irmãos. Olha, está crescendo o número. Raramente se via irmãos trabalhando com crianças. Tinha 2 na época. Como? Na nossa época tinha 2. Na época do irmão aqui tinha 2, agora tem bastante aí. Era eu e você. Eu e você. Você e eu e você. Isso. Eu vou cantar aquele cântico que usa essa mãozona aqui, que vocês já sabem qual é. Mas eu vou ter que largar o microfone para poder mexer as mãos, né? Ou, se as irmãs não se incomodarem, eu vou subir na mesa, tá? Só que não dá para subir, não tem como. Aquele que a maioria de vocês conhece, que o amor de Deus, ele é grande, ele é largo, ele é profundo, envolvente. Eu acho que todos sabem o que fazer na hora de cantar esse cântico. Quem já não aprendeu a fazer isso aqui, né? Todo mundo faz, todo mundo conhece, tem. Só que vocês vão entender no final de tudo que eu fizer aqui, de tudo que eu utilizar, vocês vão compreender a razão de eu não estar usando recursos multimídia. Apesar de que eu não estou criticando quem usou, quem vai usar, são ótimos, excelentes, mas há uma preocupação. Na maioria das igrejas, às vezes que eu passo, eu vou com a minha esposa, a gente vai fazer algum trabalho, ou pregar, eu percebo que a realidade de muitos irmãos nem tem ideia o que é isso aqui. É ótimo, irmão, é excelente, é uma bênção. E às vezes a igreja até tem um data show, até tem um retroprojetor, mas você não tem nem um computador em casa para você fazer a tua aula. Você não tem nem a transparência. Então como fazer? Mesmo tendo um recurso, ou se não tiver, fazer o quê? Eu quero que você preste bem atenção em tudo que vai ser utilizado aqui. De uma forma ou de outra, eu quero que você saia nessa tarde entendendo que se eu não tiver nenhum recurso multimídia às minhas mãos, eu posso fazer qualquer coisa que estiver ao meu redor. Então nós vamos cantar primeiro esse cântico aí. Eu fui meio na carona, assim, pegando com a esposa no carro, né? Eu não consigo gravar o corinho inteiro. As irmãs me ajudam aí, tá? Começa como? Grande, largo, o amor de Jesus é grande, largo. De novo? Grande, largo, o amor de Jesus é grande, largo. O amor de Deus é tão grande, o amor de Deus é tão largo, o amor de Deus é tão profundo, o amor de Deus é tão envolvente. Não, mas é para abraçar quem está do seu lado. Que egoísmo que é esse aí, viu? Vamos de novo. O amor de Deus é tão grande, o amor de Deus é tão largo, o amor de Deus é tão profundo, o amor de Deus é tão envolvente, grande, largo, o amor de Jesus é grande, largo, grande, largo, o amor de Jesus é grande, largo. Muito bem, pode sentar. Seja uma região, a sua condição financeira, até mesmo da própria igreja, é impossível fazer uma mãozinha dessa assim? Gasta muito? Poxa vida, então, se com um material desse aqui, que o custo é baixo, é criativo, você pode usá-lo não só para cantar esse cântico que nós cantamos, mas para muitas outras coisas, para histórias, para outros cânticos, não tem desculpa de uma irmã chegar numa sala de aula para criança, ou um irmão, professor, chegar na sala de aula e cantar um cântico desse, por exemplo, e não usar um recurso desse aqui. Ah, mas sabe o que é? Nós sabemos, eu não vou nem ler o conteúdo da apostila, vocês devem ter lido. O aluno aplicado ele lê sempre antes essa matéria, né? Eu creio que vocês viram ali que uma das coisas que infelizmente acontece na maioria das nossas congregações, a área do ensino está sendo incentivada assim há pouco tempo, mas algumas congregações ainda infelizmente sofrem
principalmente quem trabalha com criança. E quem trabalha com esse departamento sabe que gasta, é bexiga, é cartaz, é pirulito, são muitas coisas que envolvem gastos financeiros. E na maioria das vezes quem deveria, que é a obrigação, é a igreja cobrir tudo isso aí, não importa o quanto vai gastar. Não importa o que vai ter que comprar, o que vai ser utilizado, a igreja tem a obrigação de cobrir. Mas se por uma razão ou outra lá você não tem um incentivo, a igreja não apoia e você às vezes tem que tirar do bolso, mesmo assim eu quero mostrar para vocês, apesar que vai ser difícil, se vocês já não sabem disso, mostrar que independente do apoio ou do recurso que lhe dão para você trabalhar com as crianças, você pode utilizar o que você tiver às suas mãos. Como eu coloquei numa frase lá na apostila, se não tem caviar, você tem que virar com o que vier. E tem muita coisa que vem que às vezes a gente não percebe que pode ser utilizado de forma extraordinária numa sala de aula, trabalhando com crianças. Aí quando me deram um tema, né? Como ser um professor eficaz diante das crises. Eu me preocupei com essa palavra. Isso aqui é tudo improvisado, tá? Não tá caprichadinho. Se fosse minha mulher, eu ia pintar, recortar direitinho, não ia ficar torto. Mas é só para vocês entenderem a essência da coisa. Eu me preocupei com a palavra crise. Olha só. Crise. Como ser um professor eficaz diante das crises? Quando a irmã Miriam me ligou, ela se referiu à questão seguinte. Crise no sentido assim de o professor ter o que ele fazer na hora de dar sua aula e não ter recurso, não ter apoio. Como trabalhar? O que ele pode utilizar? Como sair da crise de você não poder dar uma aula criativa? Aí me veio a questão seguinte, né? Surge uma outra palavra aqui que é fácil de identificar. Se esse S está me incomodando, eu tiro ele fora. Pronto. Fica CRI. Foi isso que surgiu. Se me der o tema, como ser um professor eficaz diante das crises, e eu entrei numa crise porque eu pensei, o que eu vou ensinar para um professor de criança que ele já não sabe? Como que eu vou ensinar ele a usar um cartaz, uma mão, deviar, se ele já não aprendeu? E eu entrei em crise. Surgiu uma crise comigo pensando assim, o que eu vou ensinar lá? Que criatividade eu vou utilizar? Então me veio já por aí. Eu vou tirar essa palavra crise fora e vou dar um jeito. Vou ter que me virar e vou ter que criar alguma coisa. De uma forma ou de outra eu vou ter que criar. E aí olha só, eu vou só gastar alguns minutinhos do início agora para explicar alguma coisa da apostila que eu acho interessante a gente ver. Ó, o propósito de não estar usando tudo aquilo ali é proposital justamente para vocês verem que lá na sua igreja não tem o data show, não tem o retroprojetor, você improvisa, né? Que é o meu caso. Poderia simplesmente jogar a aula tudo num CD, num disquete, jogar no data show e ser mais rápido e prático. Claro que isso aqui também dá trabalho, gasta tempo, vocês sabem disso, né? Mas é o recurso que pode ser utilizado. Quem leu a apostila ou está com a apostila aí, o que diz? Como que a gente aprende na forma de aprendizagem? A didática de ensino, ela ensina que você pode aprender 10% de que forma? Lendo. 10% você aprende lendo. Vou lhe ajudar. Isso. 10% você aprende lendo. Tá? Deixa eu vou lembrar como é que pronuncia aqui o treino. 10% você aprende lendo. Você lê uma coisa, um texto da Bíblia, uma história, etc. E às vezes você vai lembrar pouca coisa depois de um dia ou mais. Você vai lembrar apenas 10%. Aí, 20% nós aprendemos de que forma? Ouvindo. 20% nós aprendemos ouvindo. Você ouve o que eu estou falando aqui, eu poderia simplesmente estar falando, olha, 10% você aprende apenas lendo. Você lê uma coisa, você vai lembrar só 10% um tempo depois. 20%, não é mais fácil mostrar? É bem mais fácil. Vocês podem não lembrar de tudo que eu falei, mas vão lembrar das figuras, o que está relacionado ali à porcentagem. Vai ser muito mais fácil aprender. Depois, 30% você aprende como? Vendo. Aquilo que você vê, você está vendo, olha, vão lembrar disso aqui sem dúvida nenhuma. Qualquer figura que você usa numa escola dominical, a criança vai lembrar, vai memorizar melhor a história porque foi usado um visual. Então 30% nós aprendemos vendo. Essa porcentagem que aprendemos como? Vendo e escutando. Você vê, está vendo o cartaz e você ouve. Você vai aprender quantos por cento? 50%. Depois, 70% aprendemos de que forma? Ouvindo e discutindo. Nunca pode usar o cartaz na frente, né? Mas não tem como. 70% é quando você ouve e discute, fala. E você vê. É o problema. E os outros 90%, Jesus amado,
Isso aqui é um mistério. Você aprende 90% de que forma? Quando você ouve, você vê e você pratica aquilo que você ouviu e viu, ou apenas você ouviu e praticou, você vai aprender 90%. Bom, daqui tudo bem, né? Vou tirar o brilho aqui. Meu Deus, eu tô bem pra ter uma terra. Tá tudo improvisado hoje, porque eu comentei com a irmã Miriam o seguinte: tem coisas que surgem meio de última hora, assim, puxa, poderia fazer isso, e você fica o dia inteiro às vezes pensando e não vem nenhuma coisa. A hora que você vai sempre à escola dominical, vem uma ideia e não dá tempo de você fazer, né? Não é por falta de tempo, não, e não ter preparado antes. Foi assim, relâmpago. Muito bem, visto isso, ainda tem mais uma coisinha que eu acho interessante ressaltar na apostila. Se nós usarmos... Vou jogando, aquela parte que diz lá: depois de 3 horas nós conseguimos reter o aprendizado apenas 70% se for simplesmente oral. Isso acontece muito nas nossas congregações, nas preleções. As pregações, o pastor prega, o pregador prega, o palestrante fala e tal. Quando é simplesmente oral, depois de 3 horas você consegue reter na mente 70% do que você ouviu, quando é só oral. 3 dias depois, quando é só oral, você consegue guardar só 10% daquilo que você apenas ouviu. Não sei se está para todos verem aí, tá? Mas está tudo na apostila, eu só fiz de forma diferente. Quando você vê aquilo que está sendo falado, como eu mostrei o cartaz, você está falando e está mostrando algo, 72%, 3 horas depois você consegue reter na memória. Você lembra. Depois de 3 dias, você vai lembrar 20% daquilo que você viu. 20%. Quando é visual e oral, 3 horas depois você vai lembrar 85% quando você ouve e quando você vê. Daqui 3 dias, vocês vão lembrar desses cartazes que eu coloquei aqui, 85% vai lembrar do que eu falei. Que além de falar, foi colocado visual e vai reter muito mais na memória. Agora, depois de 3 dias, quando é falado e quando é visto, o visual e o oral, você consegue guardar na sua mente 65%. Então veja a importância de você dar uma aula usando sempre um recurso, um cartaz, uma figura, flanelógrafo e etc. É importante, é essencial, e olha, não é só para classe infantil não, sabe? Já teve muitas aulas que eu dei para classe de adultos e levava coisas assim que os irmãos ficavam tudo olhando, assim, não criancinha. Por quê? Precisa. Às vezes nós nos retemos muito ao tradicionalismo, uma coisa que tem que ser sempre daquele jeito. Sempre igual, não muda, não sai. Desde que você não extrapole o bom senso e o seu limite como cristão, o que você puder utilizar e o que você, a forma que você quiser usar para ilustrar a sua aula, você deve fazer. Seja corporalmente, seja com recursos, é preciso usar. Porque a importância do visual numa sala de aula, gente, principalmente para criança, olha, vocês sabem disso, não tem por que eu me delongar a respeito desse assunto. Todos nós sabemos, uma criança vai ficar muito mais atenta numa aula, numa lição, quando eu estou mostrando, contando com um fantoche, etc e tal, do que simplesmente ficar falando. Por isso é preciso que todas as congregações tenham no cantinho a parte lá o culto das crianças. Porque ela ficar sentada ali, não, o pai tem que ensinar desde já o filho pequenininho, que ele tem que ficar do ladinho, quietinho, ouvindo a palavra. Não aguenta, irmão. Não aguenta ficar 1h30, 2 horas sentado do lado do pai. Tem que ter muita disciplina e olha, tem que orar bastante também para uma criança ficar do lado do pai 1h30, 2 horas ouvindo o culto que não é feito para ela, ouvindo uma pregação que ela nem sabe o que é o 7º selo do Apocalipse. Ah, abrindo um parêntese aqui, eu até lembrei agora porque eu comentei com a irmã Miriam aquela vez lá na bacaxeria, eu não posso deixar passar isso. Sabe o que eu vejo hoje? Não é uma crítica, não estou dizendo que é errado. Acho muito bonitos os hinos, só que, irmã, pense bem. Você vai cantar com um conjunto de crianças hino de Lauriette, hino de Cassiane, o 7º selo, aí veio o leão da tribo de Judá. Primeiro, o hino de Lauriette para a garganta da criança, para ela alcançar a altura, é muito alto. Ela vai forçar a garganta. Na maioria das vezes ela está cantando 2, 3 tons abaixo, que nem aguenta. Já vai desafinar por essa razão, né? Aí o que acontece? Dependendo do hino que você pega, a criança é muito bonito, mas a gente vai com a seguinte ideia: mas é bonito, o irmão canta, a irmã canta, o grupo de jovens canta, o adolescente canta, a irmã de fora vem cantar aqui, canta. Então é um hino muito bonito, muito legal de se ouvir, e nós vamos ensaiar com as crianças também. Particularmente, você não precisa concordar comigo, eu acho que não é apropriado esse tipo de hino para criança. Porque além de ser alto, a letra a criança nem entende. Porque eu pergunto, o que é o 7º selo? Canta pro tio. Ah, sei lá, não sabe, não tem ideia.
Então tem tantos cânticos, irmão. A igreja produz apostila, a igreja produz cânticos com visuais para mostrar. Não há problema você pegar um hino ou outro, mas então explique para a criança, olha, o sétimo selo vai ser quando o anjo vai vir, vai tocar a trombeta. Que vai ser difícil ela entender também. Você vai ter que fazer uns visuais para contar essa história do Apocalipse, né? Fazer um curso de hermenêutica para interpretar o texto primeiro e etc. Agora, a criança canta, então faz o quê? Bom, o hino é bonito, a igreja se alegra, é muito... e na maioria das vezes nem os irmãos entendem a letra do hino. Essa é a realidade. Mas é bonito, está fazendo sucesso, vamos cantar com as crianças. Tadinha delas. Pega uns cânticos assim, ó. Um homem fez uma casa sobre areia. Cântico, com gesto, para a criança entender, linguagem simples, clara. E eu canto, pega na altura delas, porque afinal de contas é um conjunto de crianças que vai cantar. Então só uma observaçãozinha que eu gostaria de ter essa oportunidade para falar, porque eu saio muito em trabalho infantil, a gente faz teatro de bonecos e tal, não tão bom como o tio Beto assim, né? Mas a gente faz teatro de bonecos e a gente vê assim que a maioria dos cânticos no culto infantil, você não vê cântico infantil. A minha verdade, você não vê cântico infantil. São cânticos que estão fazendo sucesso, que não estou dizendo que é errado. Eu gosto dos hinos da Lauriette, gosto dos hinos da Cassiane, são ungidos, são uma bênção, mas não para criança. Não para criança. Só uma observação, que se você achar que foi útil, beleza. Se não gostou, também não tem problema, tá? Muito bem. Agora, veja só. O que mais você pode utilizar? Agora eu vou fugir da apostila, tá? Não vou ficar lendo aí. Se você tem uma caixa... Essa caixa aqui, eu vou mostrar só a tampa dela. É de um rádio. É que minha filha, esse vira dos avessos, ela. Levanta a caixa, mostra. Aqui, irmão. Em cima do púlpito? Puxa vida. Só para mostrar para as irmãs, o que você pode fazer. Por exemplo, minha filhinha nasceu, né? Aí eu vou você colocar uma musiquinha para dormir, né? Aí você coloca a musiquinha, precisa de um rádio perto do quartinho dela. Então vamos comprar um rádio. Aí a caixa ia pro lixo. Mas espera aí, não, guarda essa caixa aí. Mas vai ficar juntando lixo, já não tem espaço aqui em casa. Não, uma hora vai surgir alguma coisa. Vamos criar alguma coisa. O que você vê de sucata, irmã, que se puder guardar para inventar na sua aula, guarda, uma hora vai servir. Vai servir. E serviu. Né? Vamos virar um pouquinho. Ó, isso aqui é interessante, ó. Aí você cola umas coisinhas ali, né? Os passarinhos e tal. EVA todo mundo conhece, você corta do jeito que quiser, coração, faz uma carinha de uma criança. Aí quando você não vai usar o aquário mais, você pega as coisas assim, a tartaruga, o sapinho, o carrinho do 199, cola em cima, sei lá. Aí a irmã usa a criatividade. Né? Essa aqui só para ter uma ideia. Mas para que essa caixa, irmão? Qual é a utilidade dela? Depois eu vou mostrar isso aqui e vocês vão ver que isso aqui foi uma pregação que eu fiz numa igreja. Depois eu explico ela e é interessante para perceber o quanto é útil você usar algum recurso. Nesse caso aqui, você pode fazer o quê? Essa é a caixa surpresa. O que é a caixa surpresa? Eu vi uma vez num curso que eu fiz no Colégio Militar, simpósio de educação que teve na área secular. Eu trabalho como professor na área secular, então às vezes eu participo desses simpósios assim também fora da igreja. E lá eu achei interessante uma professora, não eram crianças, eram todos assim adultos, professores e professoras. Nós nos reunimos assim no chão, no tapete, todos sentados em círculo, e ela foi com uma tal de caixa surpresa. O que ela fazia? Cada um tirava um objeto da caixa, seja ela tinha de tudo ali, de tudo. Tinha aqueles toquinhos de quando você não usa mais o papel higiênico, aqueles rolinhos, né? Boneca, tampa, xícara, papel, um monte de coisas, uma infinidade de coisas. Cada um que tirava tinha que contar uma história. Por exemplo, eu tiro lá, ó, fita crepe, né, por exemplo, aí eu tenho que começar a história. Como eu sou o primeiro do círculo, conta-se que uma vez o menino falava demais, aí a mãe disse, eu vou colar a tua boca com fita crepe, menino, cuidado e tal. Pronto, é coisa rápida. O outro vai ter que tirar outro objeto e continuar. Ele vai ter que se virar, e tem que ter uma coesão na história, ou seja, tem que ter uma sequência, não pode ser qualquer coisa. Continua a história dele. Aí o menino, mesmo depois com a boca fechada com fita crepe, mesmo assim ele não parava de jogar sua bolinha. Né? Aí o outro lá tirava o milisguido, como diz, ó. Tirava um biscuit que vai ficar na geladeira e usava um biscuit e contava a história. Enfim, olha, aquilo ali muitos ficaram assim, nossa, infantilidade, sim, coisa para criança. Mas todo mundo se envolveu, todo mundo contou uma história, o outro criou coisa. A criatividade das pessoas, você via que ele criasse no improviso, você ficava assim, nossa, muito de podre, né? E todo mundo se tornou criança naquela hora. Imagina isso aqui com criança. Agora é claro, com uma caixa dessa aqui, você pode inventar uma infinidade de coisas. Não só caixa de surpresa, como de vez em quando mostrar para os irmãos o seguinte. Sabe o que eu descobri? Apesar que vocês já devem ter visto isso.
Muita coisa que não foi eu que inventei, tá? Quer dizer, eu vi, copiei, o que é bom você copia, não tem problema. Às vezes as coisas não vão melhor na vida da gente, só não se tornam melhores e não somos mais abençoados do que já somos. As coisas não são melhores do que já são. Tudo poderia ser melhor, mais bênção, mais vitórias, relacionamento interpessoal dentro de casa, com os irmãos na igreja. Assim, dá uma pausa aqui. Curitiba, 17/6/2007. Atenção, proprietário do veículo Astra Prata, placa AFS. Ah, bom. Não, mas o que eu ia falar? Que as coisas só não são melhores, e eu descobri a culpa de tudo isso. Eu descobri a culpa porque as bênçãos de Deus não são mais derramadas no meu lar. Eu descobri a razão que muitas vezes nos relacionamentos na igreja, em casa, no trabalho, e em qualquer lugar as coisas não vão melhores do que poderiam ser. A culpa está aqui, ó. Olhe bem para ela. Sabe por que Deus não te abençoa mais? A culpa é sua. Deus não tem culpa. Sabe por que as coisas não vão melhores no seu casamento? Talvez você fique ocupando os filhos, o marido, às vezes não é, você não percebeu que é você que tem que mudar a sua atitude. Sabe por que as coisas não vão melhor na igreja? Ah, mas o pastor ali da mocidade, etc, etc e tal, você não percebeu que a sua função deve ser feita independente se alguém está fazendo alguma coisa ou não. E assim vai. Então a culpa de eu não ser melhor, a culpa de as coisas não serem bem melhores do que já são, a culpa está aí. Ah, não pode dar uma aula muito boa, sabe como é que é? Os irmãos não me ajudam e tal, a culpa é sua. Se vira. Você é professor de criança, ora a Deus, pede criatividade. Uma vez alguém disse que a criatividade é 10% inspiração e 90% suor. 10% inspiração e 90% fica a manhã inteira ficar fazendo isso aqui. Sabe? Você tem uma ideia, tá, mas aí que hora que eu vou fazer isso aí? Vou ter que enforcar a escola dominical para ficar fazendo cartaz, para levar para as irmãs. Mas é assim. Vai trabalhar com criança, vai dar aula para departamento infantil, e não é só essas áreas não, mas obrigatoriamente você vai ter que arregaçar as mangas e trabalhar, para não chegar lá e dando desculpas e simplesmente ficar lendo a revistinha da escola dominical e os alunos ficarem dormindo. Ah, mas eu não tenho tempo e tal, entrega o departamento, irmão. Talvez você não foi chamado para trabalhar com criança, porque quem trabalha sabe. Minha esposa está aqui, eu uso ela como exemplo porque eu vi e vejo, ela é professora numa escola particular, ela dá aula do jardim 1 até a 4ª série. Eu vejo às vezes tempo que ela gasta para levar uma aula de ensino religioso, para levar uma aula de inglês para crianças, e fica horas ali, às vezes uma semana, para chegar na outra semana, no meia hora de aula, mostrar tudo aquilo. E aí, na obra de Deus, quem trabalha com crianças, os irmãos que estão entrando nessa área também, dá um jeito, irmão. Larga lá o jornal, dá um jeitinho lá de fazer uma outra coisa, colocar alguém no seu lugar, porque você não pode chegar domingo de manhã na sua escola dominical, diante das crianças com a revistinha, vamos ler o textual. Não faça isso, irmão, pelo amor de Deus, não faça isso. Não faça. Ah, eu não sei porquê, essas crianças não param. Será que não está faltando? Ó, culpa sua. Culpa é sua, tá? Só não trouxe o espelho maior porque não tinha. Não deu para todo mundo se ver, né? Bom, e aí, você pode às vezes nessa caixa de surpresa surpreender as pessoas. De que forma? Você pode surpreender as pessoas assustando elas. Deixa eu... Assim, ó. Elas pensaram que vão se molhar, mas na verdade não é. Eu perdi, né? Você sabe que a irmã se assustou? Você sabe que a irmã se assustou? Eu falei, não tinha. Você descontrai um pouco a aula, né? E se por acaso, você está dando sua aula, eles montam assim, né? Sabe aqueles cultos que você vai? Na minha igreja, no meu congresso, eu sou presbítero lá, sabe? A gente tá no púlpito, assim, a gente vê, tem uns irmãozinhos que tá lá. Oh Deus, aleluia. O culto não tá bom, irmão. Tem que mudar, canta corinho, põe a igreja ficar em pé. Alguma coisa está errada. Glória, Senhor. Puxa vida. Aí de vez em quando você tira da caixa lá e o camarada tá meio dormindo. Você leva um apito lá e acorda o camarada, né? E acorda aí. Sabe que eu fui dar uma aula dessa no curso da Central aqui pra... Eu esqueci agora o nome do curso. Pra professor, superintendentes. Alguém tá aqui que estava no curso? Então, aí eu estava assim, a irmã também desapercebida, sinal que ela não estava prestando atenção no que eu estava falando. Eu falando e tal, e a irmã, não sei o que ela estava pensando. Eu sei que a hora que eu fiz isso aqui, todo mundo percebeu que a irmã deu um pulo assim, né? Aí todo mundo caiu na gargalhada e tal. Agora, é claro, para alguns o cristão não pode rir, né? Então é bom não usar muita coisa, ficar mais no tradicional, porque não convém muito. Enfim, eu poderia tirar muitas coisas daqui, quanto tempo eu tenho?
Eu vou correndo aqui, eu esqueço, porque tem muita coisa. Eu tenho que fechar, falar tudo que eu trouxe antes de acabar o tempo, senão eu não gosto de deixar as coisas para metade. Enfim, aí você pode usar uma caixa dessa aqui, vira do lado avesso ou encapa. A mulher já queria fazer diferente, a mulher já viu, né? Quer encapar, quer colocar, como é que é o pano lá? Crepom? O paninho lá. TNT, e tal. Não, você vai dar do lado avesso e pega o durex, tem umas figurinhas e tal. Não é mais assim, né? Mas poderia ser feito muito mais caprichado, é óbvio. Mas serviu para dar ideia. Bom, você pode utilizar uma caixa dessa aqui para fazer muitas coisas. A caixa surpresa, a caixa... O que mais, irmã? O que mais pode ser feito com uma caixa dessa? Guardar material. Eu fiz o Jardim do Éden. Olha ali, ó. A irmã fez o Jardim do Éden. Colocou os visuais. Meu Deus do céu. Se você usar criatividade, você usa uma caixa que é pro lixo. Né? Claro que o catador de papel ia ganhar um troquinho se você jogasse fora. Mas você pode utilizar. Obrigado. Falta 15 minutos. Meu Deus do céu. Já passou uma hora. 15 minutos? Não, aqui ia até 3h30, certo? É que a irmã colocou 15 minutos aqui. Eu me assustei. Né? E eu tinha uma hora e meia pra falar, mas eu não falei nem mesmo. Eu não queria muito, irmão, agora. Muito bem. Agora, olha só. Eu vou usar agora uma história aqui em cartolina. Eu tenho ela em retroprojetor, transparência. Sai mais caro, você vai xerocar a transparência colorida, gasta mais, tem que ter um retro e tal. Mas eu pensei, em vez de eu levar na transparência, eu vou fazer o contrário, eu vou levar em cartolina. Porque se a irmã não tiver, irmã, mas não tem como, porque eu não tenho retroprojetor. Usa cartolina, irmã. Mas aí eu não sei desenhar. Alguém sabe, seu marido, seu filho, dá lá um guaraná pra ele, faz alguma coisa e pede pra ele desenhar pra você. Eu tenho uma certa facilidade assim, para desenhar, para copiar, então para mim já foi mais fácil. E eu trouxe justamente aquele que não é em transparência. Porque se você não tiver o reto na sua igreja, você usa esse. E quem não conhece essa história de Max Lucado? Os chulinhos. Todos conhecem, né? Quem não conhece, levanta a mão. Puxa, ó, já é uma história que com certeza eu aconselho vocês procurarem na CPAD esse livro e usar na sua classe de criança. Ou no culto infantil. Sabe que essa história ela vai ensinar uma coisa. Essa aqui é só a introdução. Isso, irmã. A irmã vai ficar aqui para segurar os cartazes. Muito bem. Esse aí é o tema da história. Posso jogar isso aqui agora? Os chulinhos. Se você for na CPAD ou qualquer outra livraria, pede um livro com esse nome aqui. Aliás, desculpa. O nome é Você é Especial. Só que os bonecos, os personagens são os chulinhos. Do Max Lucado. O Max Lucado tem livros assim, nossa, excelentes. Ele tem produzido literatura infantil também, que são as lições, não ensina só a criança não, viu? Vocês vão ver que isso é verdade. Muito bem. Pode soltar o livro. Conta-se que, aí veja só, o propósito de vir com as estrelinhas. Eu fui numa igreja lá, pregar numa igreja, fui com o terno, para os irmãos se assustarem muito. Aí eu coloquei assim, estrelinha e tal. Alguns irmãos estranharam. Eu falei assim, irmão, isso aqui não é para me exibir não, tá? Faz parte da história. Depois que entenderam, né? Acabam meio que fuxicando, assim, tá buscando. Eu vou chamar a atenção, o cara pensa que é circo. Você não colocou a bolinha nele. Conta-se que numa aldeia, na aldeia Chulingue, né? Moravam os chulingos. É uma gentinha feita de madeira. Sabe quem fez essa aldeia? Um homem que mora aqui em cima, ó. O carpinteiro chamado... Quem lembra o nome dele? Eli. Olha só. O carpinteiro chamado Eli. Foi ele que resolveu construir uma aldeia, construir bonecos de madeira para viver nessa aldeia. Todos eles são chulingos. Todos são feitos de madeira. Alguns são gordinhos, outros magros. Alguns usam chapéu, outros não. Alguns são narigudos como eu, e etc. Enfim, os chulingos viviam na aldeia. Todos eram de madeira, mas eram diferentes uns dos outros. E o que essa gente fazia da vida aí, irmão? Eles só tinham uma coisa a fazer. Todos os dias, durante o dia inteiro, de manhã até a noite, eles só sabiam fazer uma coisa. Eles andavam com caixinhas, ó, de preferência você faça a caixinha, né, leve, coloca uma com estrela, uma com bolinha, melhor ainda. Eles usavam estrelas e bolinhas. É óbvio, as estrelas são para chulingos que são bonitos. Tem a madeira invernizada, a roupa é chique, né? E bolinhas são para chulingos que não têm aparência nenhuma. Eu já digo, nem aparência tem. Bom, vamos usar aqui alguns exemplos. Eu estou resumindo a história por causa do tempo, tá? Vai dar para você se estender. Tem alguns chulingos aqui talentosos, ó. Esse aqui ele sabe cantar belas canções e a voz dele é tão afinada que até na língua ele ganha estrela. Tá?
Alguns chulingos, como esse aqui, ó. Esse aqui, irmão, ele tem um dom que poucos na igreja têm, sabe? Você já pode associando a igreja, sem problema nenhum. Esse aí tem um dom que poucos têm. Ele consegue pular enormes blocos de madeira, coisa que poucos chulingos fazem. Por isso ele vive coberto de estrelas. A hora que ele pula, as estrelas chegam a cair. Outros sabem falar palavras difíceis, tem uma oratória muito bonita. Todos os chulingos talentosos recebem estrelas. Mas alguns, como esse coitadinho aqui, ó, só a aparência dele já, puxa vida, um camarada desse aí não merece estrela de jeito nenhum. Olha a aparência dele, é baixinho, feio, careca, não sabe falar. Pois é o caso do nosso personagem principal, o Marcinelo. O Marcinelo, muito bem gripado. O Marcinelo é o tipo do chulingo que a aparência dele não é lá essas coisas, sabe? Vamos dizer assim, não preenche os requisitos da nossa sociedade atual, não tem um corpo sábio, não é sexy. É baixinho, anda curvado, é narigudo, não tem nenhum talento. Quando ele fala, ele gagueja. Quando ele tenta cantar uma canção, os cachorros cantam junto, porque ele tem uma voz péssima. Ele tenta fazer alguma pirueta, dar uma cambalhota, ou um salto mortal, como diz a gurizada. Só que ele não consegue. Todas as vezes que ele faz isso, ele acaba caindo, tropeçando, descasca a tinta, machuca a madeira. Olha, não dá certo. Por isso, todas as vezes que olhavam para ele, diziam, lá vem o Marcinelo, lá vem o chulingo que não tem valor nenhum, que não sabe fazer nada. Ele é um péssimo chulingo, por essa razão deve ficar coberto de bolinhas. Coitado, né? Ele saiu triste pela aldeia. Esse, quem sabe que giz que eu usei aqui? Pastel. X-pastel, né? Você vê que a cor já fica diferente. Mas não trabalhando esse negócio assim, pelo amor de Deus, nunca mais faço outro. Aí ele saiu pela aldeia, igual aquele, na época de Cristo, que os leprosos ficavam excluídos da sociedade. Assim também tinha um lugarzinho para chulingos que só tinham bolinhas. Eles não têm talento nenhum, lá ninguém vai me criticar, porque todos têm bolinhas, ninguém é especial. Eu vou ficar no meio deles que eu me sinto à vontade. Só que no caminho, ele encontrou, sabe quem? Uma chulinga. Como é o nome dela? Lúcia. A Lúcia. A Lúcia, ele encontrou a Lúcia no caminho e olhou ela de cima e embaixo e disse assim, puxa, eu queria ser como você. Tó, quem sabe a história não pode falar ainda. O que a Lúcia tem de diferente? Hã? Não conhece a história? Ah, bom. E, às vezes eu vou na igreja quando eu conto essa história, aí eu pergunto pra turma, o que ela tem de diferente? Ela é mais alta. Muito bem. Ela é magrinha. Cabelo amarelo. Tá, mas o que mais? Até que um lá, ele não tem estrela nem bolinha. Muito bem, é isso aí, rapaz. Ela não tem estrelas nem bolinha. Aí o Marcinelo olhou ela de cima e embaixo e disse assim, é assim que eu queria ser. Eu não queria ficar com a marca dos outros. O que você faz para que os adesivos não grudem? Sabe por quê? Não é porque ela não tem adesivos que não tentaram colar nela. Olhavam para ela e diziam assim, bom, se ela não tem bolinha, é sinal que ela é uma boa chulinga. Então ela merece estrelas. Se ela não tem estrelas, é sinal que ela é uma má chulinga. Então ela merece bolinhas. Só que os adesivos não colavam. E ela contou o porquê. Não vai cansar com o braço. Sabe quem mora lá, Marcinelo? Quem é mesmo? Ele. De vez em quando se chama a atenção da criançada, por isso eles estão espertos, eles se lembram o nome e tal. E aí, sabe quem mora lá? Sei, o nosso carpinteiro que nos criou e tal. Você sabia que todas as manhãs eu subo a montanha e vou lá na casa dele? Nós conversamos tantas coisas bonitas, ele me diz tantas palavras especiais. Nossa, Marcinelo, você precisa ir lá. E as coisas que ele me diz é a razão dos adesivos não colarem em mim. Puxa, é mesmo? Ele foi para sua casa, sentou na beira da cama e ficou pensativo, olhando pela janela. Puxa vida, isso não é certo. Quem são os chulingos para colar adesivos uns nos outros? Todos são feitos de madeira. Todos são iguais? Eu não concordo com isso. Será que o grande carpinteiro vai querer me ouvir? Puxa vida, eu sou tão desprezado, ninguém gosta de mim. Quem dirá o carpinteiro vai querer ouvir-me? Mas eu vou. Acordou cedo. Subiu o morro, entrou naquela casa e se assustou com o que ele viu. Tudo aqui é assustador, porque só a banqueta, as coisas eram do tamanho dele, as ferramentas eram quase maior que ele. E o carpinteiro estava lá atrás da mesa, fazendo mais alguns bonecos, né? Quando ele chegou perto, ele pensou, eu vou embora daqui porque esse lugar me assusta. Mas ao sair, ele escutou uma voz atrás da mesa que dizia assim, ei, Marcinelo, chegue mais perto, amiguinho. Puxa vida. E realmente ele se aproximou e disse, mas o senhor me conhece? Oh, como não conheceria? Fui eu que criei você? Fui eu que te fiz?
fui eu que fiz a aldeia, eu sei onde é essa casa, eu sei o que você faz. Como não poderia quem é você, marceneiro? Senta aqui, amiguinho, vamos conversar mais. Enquanto ele fazia outros bonequinhos, eles ficaram conversando. E para aqui, para dali, como diz a história e tal. Conversa vai, conversa vem. Ele fez algo pelo marceneiro que há muito tempo os outros chulingos não faziam para ele. Colocou a mão no seu ombro e disse assim: marceneiro, lembre-se que você é especial para Deus. Lembre-se que você é especial para mim do jeito que você é. Não importa o que os outros pensam. Se os chulingos estão colocando em você bolinhas porque acham que você não tem valor, não se importe com isso. Eu fiz você desse jeito e eu sei o que eu faço porque eu sou um carpinteiro experiente. Se eu fiz você assim, é porque você é especial para mim desse jeito. Você não precisa ter talento nenhum para que eu goste de você. Ele até deu uma risadinha, né? Será que ele está falando sério? Nunca me disseram isso. Aí, claro, você pode abrir espaço aqui, no caso, eu uso isso aqui para contar até para adultos. E eu falo o seguinte: irmãos, será que às vezes você não passa por isso aí? Que as pessoas às vezes nem a paz do Senhor te dão? Será que às vezes você não passa situações que as pessoas nem olham para você porque você é cristão? Ou até mesmo dentro da igreja, as pessoas se desprezam por uma razão ou outra, quem sabe inveja, não sei, e às vezes você se sente excluído, parece que as pessoas só estão colando bolinhas em você, aí você já abre um espaço assim e tal, e vai embora. Mas como para criança, você pode falar na linguagem dela. E conversando e tal. Faltou um cartaz, sumiu, eu não trouxe. Mas tudo bem. Chegou uma hora que ele pegou o bonequinho no colo, olhou nos olhos dele e disse assim: marceneiro, você é especial para mim do jeito que você é. Não importa o que os outros pensam. Quando você acreditar nisso, os adesivos não vão colar mais. Chegou a hora de ir embora. A hora que ele estava saindo, ele escutou aquela voz que o recebeu falando mais uma vez: marceneiro, não esqueça, você é especial para mim do jeito que você é. Eu te amo desse jeito. Você não precisa ter talento nenhum. E ele pensou assim: sabe, eu acho que ele está falando a verdade. Parece que realmente ele gosta de mim. Quando ele pensou assim, o que aconteceu? Começou a funcionar. Pode guardar. Obrigado. Moral da história. Agora você traz para o ambiente cristão. Assembleano espiritualiza tudo, né? Vamos espiritualizar a coisa, então. Vamos aproveitar. Aí você espiritualiza a história e faz o seguinte: quem são os chulingos? Nós. Quem é o grande carpinteiro? Deus. E sabia que nós somos iguaizinhos dos chulingos? Vai dizer, irmã, que você já não andou com caixinhas embaixo do braço, olhando para as pessoas dizendo assim: não fui com a sua cara. Não falando para ela, né, mas desprezando. Bolinha. Ou você vê alguém que canta bonito, tem uma voz bonita, ou uma oratória bonita, ou coisa parecida, aí você pega outra caixinha e diz assim: oh, gostei, simpatizou, está no meu nível. Aí você vai lá e coloca uma estrela. Ei, quem somos nós para dizer quem é importante e quem não é? Quem sou eu para dizer que você é melhor que eu sou melhor que você, ou eu canto mais bonito, ou eu prego melhor? Somos todos chulingos, somos todos iguais. Não podemos ficar julgando as pessoas e desprezando-as porque elas têm algo que nós não temos ou não têm. Não podemos fazer isso. Isso é feio. E olha, eu vou dizer que eu esteja exagerando, mas você sabia que às vezes até no meio da igreja tem isso? Que você passa por algumas pessoas e você tem mania de colocar bolinhas nela porque não preencheram o requisito que você queria? Oh, mas quem somos nós, irmão? Quem somos nós? Sabe o que é essa bolinha aqui? Foi quando eu quis falar uma palavra difícil, porque, claro, nós somos seres humanos e nós gostamos de nos aparecer. Sem dúvida. Aí, essa bolinha foi quando eu quis falar uma palavra difícil, mas não saiu a palavra, não engasgou, e eu vi que os chulingos riram de mim, e como se tivesse dito assim: olha, ele não sabe nem falar, merece uma bolinha. Eu não gosto dela, sabe por quê? Porque toda vez que eu olho pra ela, eu lembro que, poxa, eu não sei falar bonito, não falo igual fulano, não tenho uma oratória legal e tal. Então eu não preciso dela, porque ela só vai me trazer tristeza. Essa outra bolinha foi quando eu quis cantar. Eu não tenho dom de louvor, né? Quem tem o dom tem o dom mesmo, não adianta. Eu fui querer cantar para louvar a Deus. O meu louvor era sincero, era para realmente glorificar o Senhor. Mas eu acabei desafinando, saí fora do tom. E eu vi que quem realmente sabia cantar me desprezou. E como se dissesse assim: toma bolinha, não sabe nem cantar desafinado. Eu não preciso dela. Porque ela me faz lembrar que eu não posso nem cantar mais porque as pessoas vão rir de mim. E Deus não está interessado se eu tenho técnica ou não, apesar de não ser errado ter técnica. Mas Deus quer realmente o louvor que saia daquilo. Amém. Então não importa o que os outros vão pensar. A gente deixa de cantar por causa disso. A outra bolinha, a outra bolinha é quando eu quis fazer alguma coisa. O que acontece? A gente quer fazer alguma coisa assim que as pessoas me vejam. Eu também estava aqui, viu? Me veja, olha, eu também sei falar, eu também sei cantar. E de alguma forma a gente quer aparecer para que as pessoas nos vejam. Só que quando eu quis fazer essa acrobacia, vamos dizer assim, eu acabei tropeçando, não deu certo. E as pessoas disseram assim:
nem sabe fazer. Eu não preciso dela também. Tá reprovado. Posso ficar com as estrelas? São bonitas, Lúcia? Posso ficar com elas? Não. Por quê? Você vai ficar... Porque agora é pra Deus. Sabe qual é o problema de ficar com estrela? Quando a gente tem alguma estrela, a gente diz assim, ó, você não tem, né? Ó, irmão, muita relação. Ó, olha o preço, sabe? O irmão vai ter uma. Ixi, eu não sei o que é pior, você se sentir desprezado ou você se sentir melhor que os outros. Sabe? Aleluia. Eu não sei se é pior você se sentir coitado, desprezado, triste, ou você achar que agora você está como diz o irmão lá, fica se gambando. Fica se gambando. Então nesse caso aqui, veja, a história é infantil e tal, mas irmão, quanta orelha de adulto você não puxa? Não é com uma historinha dessa? Agora é claro, estrelas são boas, me fazem me sentir especial e tal, mas esse é o problema, eu vou começar a achar que eu sou melhor que os outros, então também eu não preciso de estrelas, certo? Eu não preciso de estrelas. Ó, cuidado no olho. É claro que, se você vê, puxa, mas não ficou nenhuma marca, não ficou tão simples assim, mas é assim que Deus quer, e Deus me quer. Eu não preciso ter uma oratória bonita para Deus me amar. Eu não preciso ter um dom da oratória, ou do louvor, da música, seja qual for, para que Deus, olha, você é o meu chegado, porque você, ó, cara, você detona, sabe? Não, Deus me quer. A única coisa que Deus realmente se importa, não a única, mas o essencial, é o que parte do meu interior. Sendo sincero, por mais simples que eu faça, por mais simples que seja, Deus quer isso. Então vamos pensar assim, é assim que Deus gosta de você, irmão, você não precisa ter talento. Aliás, é claro que no meio cristão, quem não tem talento? Alguém tem um dom, mas vamos jogar as caixinhas fora e lembrar-nos que Deus ama cada um da maneira que é. Não precisamos de talento, de divisas para que Deus ame a gente. Se os outros não gostam, é isso. Alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? Já vou terminar. Quanto tempo tem? Agora você vai jogar de verdade. Muito bem. Isso aqui eu vou falar rapidinho porque eu quero terminar com aquela caixa. Ó, tinha de coisa aqui, gente, eu não dá conta. Não dá. Algumas pessoas, sabe, carregam a mala da culpa. Só que você pode fazer mais bonito que isso, né? Isso aqui é improvisado, caprichadinho e tal, desenho de uma mala mesmo. A mala da culpa, aí você pode fazer isso aqui, claro que eu estou falando para vocês, que vocês trabalham com crianças. Talvez muita coisa que eu vou falar aqui não se aplica a criança, mas só para você entender a intenção. O objetivo é fazer com que você entenda que qualquer coisa você pode levar para a sala de aula, tá? Mas lá na linguagem da criança você usa outras coisas. Mas falando numa linguagem adulta, a mala da culpa, muitas pessoas carregam essa mala durante um tempão na sua vida. O que seria essa mala da culpa? Você pode fazer as pessoas participarem, dar a sua opinião. Ah, eu acho que culpa é quando a gente... E você, pronto, já faz uma aula de debate diferente, as pessoas interagem. Vamos para sair um pouco daquele tradicionalismo que só o professor fala amém, glória a Deus. Eu vou falar amém, né? Vou discordar. Então, faz uma aula diferente, faz eles participarem. Outros também levam a mala da preocupação. E Jesus já ensinou que não pode. O que está escrito em Mateus 6 lá? Olha, busque primeiro a Deus as coisas da vida, o essencial, comida, roupa, calçado. Não se preocupe que Deus vai suprir. Só que alguns vivem o dia inteiro, todos os dias ou todas as noites, colocam a sua cabeça no travesseiro e está junto com essa mala aqui, ó. Ai meu Deus, e agora? Mas será? Senhor, puxa vida. Mano, a nossa confiança em Deus, sabe como ela é? A nossa confiança em Deus, ela funciona assim. É como se um equilibrista estivesse atravessando de uma montanha a outra em cima de uma corda. E tem um admirador dele que diz assim, olha, eu admiro muito você. Você é o melhor equilibrista que tem. Nossa, eu sou seu fã, você é meu ídolo. Ótimo, como você sabe se equilibrar, meu Deus, eu amo você. Muito bem. Só que daí o equilibrista vai do outro lado da montanha, volta. A outra vez que ele vai, ele diz assim pro seu fã, você quer ir comigo agora? Ah não, mas é perigoso, né? Mas você não acredita em mim? Você não tem confiança em mim? Eu não sou seu ídolo? Sou, mas aí complica, porque você vai ter um peso nas costas, pode se desequilibrar. A nossa fé em Deus é assim, Senhor, eu creio em Ti. Eu sei, mas quando Deus chama para caminhar na corda, a gente... Não, mas Senhor, o Senhor sabe que eu creio, Senhor, mas... Não, a nossa fé é meio que... Eu creio, mas pode ser que não dê certo, Senhor. Eu creio, mas pode ser que amanhã não tenha o que comer. Eu creio, mas pode ser... A nossa fé tem que ser genuína. E às vezes as pessoas dormem. Quantos de nós, às vezes, dormimos, ficamos com a mala da preocupação? Será? Senhor, e agora? Mano, joga essa mala fora. Para de se preocupar. Se você tem um Deus poderoso que faz todas as coisas, larga a mão de se preocupar e deixa essa mala de lado. Deixa empoeirar lá num galpão, sei lá. Outros carregam a mala de descontentamento. Nada tá bom, né? Nada tá bom. Nada, não, nunca tá bom. Paulo diz assim que é grande lucro me ajuda, irmão, agora atrapalhei no versículo. É grande lucro ganho com contentamento. É uma coisa.
Se você ganha pouco, seja lá o que for, ou o que você tenha, se você está contente, está feliz, há pessoas que andam com a mala do descontentamento. Enfim, outros andam com a mala do cansaço. Sempre está cansado, né? Não cansei. Você chega pro fulano e está sempre usando uma figura de linguagem da língua portuguesa que diz assim, hipérbole, expressão de exagero. Irmão, tô quebrado, tô morto de cansado, tô moído, sabe? Nossa, é a mala do cansaço. E outros também vivem com a mala do desespero, e etc. Olha, são cartazes que, materiais baratos de se usar, você pega lá com alguém que trabalha em gráfica, ou material que não é utilizado, leva para casa, arruma um armário, guarda, uma hora você vai utilizar e vai ser útil. E eu termino agora com a famosa caixa. Quando eu preguei numa igreja essa caixa escrita assim, irmãos, tem pregadores que tem mensagem enlatada, a minha é encaixotada. Ela é mais moderna, mais moderna. Olha só, essa caixa, eu não sei se vocês já viram algum texto que não é de minha autoria, é desconhecido, que diz assim, os nós de todos nós. E ele vai falando, nós temos nossos nós, nossas tristezas e tal. Eu lendo esse texto, um dia eu estava num trabalho, uma outra profissão que eu estava com uma cordinha na mão, sabe? Esse trabalho bom, uma cordinha na mão, pensando. De repente me veio esse texto na mente, os nós de todos nós. Aí me veio assim na mente o que eu poderia fazer com essa corda. Puxa vida, se todos nós temos nossos nós, que tipo de nós temos? Aí eu comprei uma cordinha, fiz uma caixinha e saiu uma pregação que cada nó desse tem um versículo, tem uma explicação. Óbvio que não vai dar tempo, tem 20 nós aqui dentro, tá? Eu vou explicar rapidinho só para vocês verem que também é uma criatividade que você pode usar. Muito bem. Ó, interessante que essa corda, eu não sei se vai dar para todos verem. Eu acho que agora eu ia precisar do pedestal, né? É melhor segurar? Mas seguro, já que a mão está disposta. Olha só, essa corda representa a nossa vida. E é interessante que parece alguma coisa que relaciona-se à vida, né? Quem sabe? Pode falar, irmão, não é pecado não. Todo mundo nasceu desse jeito, né? O espermatozoide foi lá e fecundou o óvulo e nós nascemos. Aí começou a vida. Existem nós na vida que são os nós que embaraçam a vida. Tem um texto da Bíblia? Tem, né? Vocês vão ver que cada um dá para você relacionar um texto. E eu começo com um salmo que diz assim, o Senhor nos livra de todos os nossos sofrimentos, ou o justo clama ao Senhor e o Senhor nos livra de todos os seus sofrimentos. Aí tudo que é sofrimento, dor, lamentação, eu coloco nó. O Senhor nos livra de todos os seus nós, etc. Bom, mas eu não vou falar porque não dá tempo. Nós que embaraçam a vida são quando as pessoas estão embaraçadas. Ele não tem um bom testemunho, ele não cumpre com o que fala, ele não paga o que deve, ele fica com a vida embaraçada. Existe um nó, que não está aqui propositalmente, que é o nó de dar nó na língua. Sabe por que Israel ficou 40 anos rodando no mesmo lugar? Por causa da língua. Não é só por causa disso, mas por 10 vezes ou mais Israel murmurava contra Deus, dizendo assim, puxa vida, lá no Egito era tão bom, né? Agora está aqui passando fome e tal. Reclamavam, que chegou uma situação que Deus disse assim para Moisés, Moisés, olha, eu vou acabar com essa raça, Moisés. Não, Senhor, calma, veja bem. Da depressão que Moisés explica para Deus, ensina, né? Se o Senhor mata eles aqui no deserto, o que Faraó não vai dizer? Sabe que está certo, rapaz? Faraó vai dizer assim, tirou do Egito para morrer de fome no deserto, então é mesmo, não vou matar. Claro que não foi assim. Mas o nó de dar nó na língua é justamente isso. Às vezes a gente fala demais, né? A gente reclama demais, murmura e tal. Então nessas horas, sabe o que tem que fazer? Dar nó na língua. Tem hora, irmã, que ó, fecha a boca. Quieto, não fala, não reclama. Eu não me lembro o autor agora, eu sou péssimo para decorar as coisas, mas eu lembro o que ele disse. Esse autor é um filósofo, ele disse a seguinte frase: quando você vencer, não diga nada, e quando perder, diga menos ainda. Ou seja, quando você alcançar uma vitória, conseguir o que você queria, fica quieto, não precisa lá, não sei que é uma benção, você quer contar e tal, e mesmo assim, nem tudo que você acontece e ganha, você precisa estar falando. E quando você perder, as coisas não derem certo, aí que você deve ficar de boca fechada. Porque se ficar reclamando é pior. Existe um nó. Deixa eu ver se você conhece pelo menos. Tanto nó que vão sair com nó na cabeça. Existe um nó, que é o nó de dar nó nos outros. É claro, né, irmão, que cristão não faz isso, é óbvio. É óbvio que quem serve a Deus não enrola os outros, não passa os outros para trás, não faz isso. Mas o nó de dar nó nos outros é você passar literalmente para passear. Eu conheci um irmão no curso de casais que eu fiz, que ele disse assim, eu entrei numa loja de carros, irmãos, para vender carro. Só que eu tinha que mentir por causa que o camarada ia comprar um carro, eu dizia que tá muito bom, é só uma velhinha que andava com esse carro, etc e tal, e tá muito bom. Mas ele tinha que vender carro com motor que já estava para fundir,
Ele tinha que vender carro que estava com a suspensão estragada e ele não conseguia mentir. Aí um camarada chegou para comprar e disse assim, esse carro aqui tá bom? Olha, eu vou ser sincero com o senhor, não compre. O senhor vai andar uma semana e vai estragar. Ele não ficou no emprego, ó. Deus abriu uma outra porta para ele. Mas, às vezes, para ter lucro, a gente dá um jeitinho, não importa. Eu vou ganhar lucro, eu vou ser beneficiado por isso, não importa quem seja trapaceado. Mas isso aqui é só por falar, porque o cristão não faz isso. Tá? Existe o nó que sufoca bons sentimentos. A pessoa que está com esse nó, ele não consegue perdoar, ele não consegue amar, ele não consegue olhar nos olhos, ele está com ruído, está com rancor, não perdoa o marido, está com raiva do irmão e vai embora, né? Nó que sufoca bons sentimentos é quando você não consegue liberar nenhum sentimento bom, só coisas ruins saem dentro de você. Aí tem versículos para falar que, meu Deus. Existe um outro nó que eu chamo de o nó que desanima. Quem já não foi pego por esse nó? Eu muitas vezes. Ah, não fecha, gente, confia no Senhor e coisa e tal. Poxa, é fácil pregar e falar isso para as pessoas. Mas a maioria dos pregadores, como eu, já incentivei as pessoas a isso. Eu também já passei momentos que eu não estava com aquela fé, não, ixi, sabe? O nó que desanima é aquele quando você diz assim, ó, irmão, eu cansei, não dá, não tem incentivo, a gente quer fazer um culto diferente, quer pôr bexiga, aí o pastor não ajuda, ou a igreja não apoia, e isso e aquilo. Ó, irmão, quer saber? Eu cansei, eu desanimei. Puxa, irmão, mas você já pensou que se você entregar, quem será que vai pegar o departamento? É um departamento dificílimo de se trabalhar, poucas pessoas querem, você tem o dom, irmão, não desanima. Continua, faz o que você pode. Como eu disse, se não tem caviar, usa o que vier, dá um jeito, desembolsa. Deus vai te recompensar, mas não desanima, irmão. Apesar das dificuldades, dos sofrimentos que você tem, da falta de apoio, muitas vezes, não desanima. Não desanima. Porque o que você está fazendo é uma obra que vai ter reflexo lá no futuro. A irmã, ele sabe disso, né? Trabalha com as crianças. Todos sabemos, né? Aqui eu chamo de o nó do laço do passarinheiro. Lembra o salmo que está escrito isso? Salmo 91, verso 7, se eu não me engano. Diz assim, o Senhor te livrará do laço do passarinheiro. Esse laço, é claro, a gente não vê ele quando o diabo arruma a armadilha pra gente. O laço a gente não vê, mas aquilo que ele sabe que vai nos atrair, ele coloca aqui no meio. A hora que você vai pegar aquilo, a hora que você vai entrar por aquele caminho, aí ele aperta o nó, você fica preso. Mas você não viu que tinha um nó. Assim como o passarinho vai pegar a comidinha, ele não sabe que tem um lacinho esperando ele, que a hora que o caçador puxa, ele está preso. Então cuidado, porque muitas vezes o Satanás coloca coisas no nosso caminho e você não vê o laço que está escondido. Meu Deus do céu. Esse aqui é o nó que eu chamo de nó principal. Ah, a culpa é do meu marido, a culpa é do meu filho, a culpa é todo mundo, Deus e o mundo. Só que não percebeu ainda que o motivo de tudo isso é seu orgulho. Não percebeu que o motivo de tudo isso é porque você não consegue perdoar. Quando você descobre, irmão, eu descobri, eu discuto com meu marido todos os dias porque eu entendi que eu nunca quero ouvi-lo. Ou eu quero sempre colocar minha opinião, ou coisa parecida. Quando você descobre isso e reconhece, eu já sei, o problema está em mim. Eu vou começar a mudar. Aí sabe o que acontece? Você resolve um nozinho, descobre que o problema era você. Não sei fazer esse nó, mas... Pronto. Olha, as coisas ficaram melhor no casamento, você viu? Viu como as coisas mudou em casa? Viu como as coisas agora estão diferentes na igreja, no trabalho? Pois é, você reconheceu que o problema era você. Você reconheceu que tudo isso estava, todo esse emaranhado de nós estava acontecendo por sua causa. Você reconhece, você procura se esforçar e a coisa se resolve. Não sou irmã? Existe um nó que eu chamo de nozinhos insignificantes. Não, irmão, você acha? Que Jesus vai me jogar no inferno por causa disso. Eu não estou falando que negócio de costumes, não, irmão. Mas coisas assim que uma pessoa que resolve roubar, que é um ladrão de banco, ele não acorda de manhã de repente diz assim, que vontade de assaltar um banco hoje. Eu vou sair, vou roubar o Banco Banestar, o Itaú, o Bradesco. Não, ele começa aos poucos. É um brinquedinho que ele roubou do amigo, vai indo, vai indo. Assim na vida cristã, a gente cai às vezes da vida espiritual, não importa o pedestal espiritual que estejamos. Começa com uma coisinha lá, bem pequena. Vai indo, a gente não vigia, vai deixando acumular e vira um emaranhado de nó. Nossa, irmão, como é que você entrou nesse rolo, irmão? Que confusão que o irmão achou. Pois é, mas sabe aonde que começou isso? Aquele dia que o irmão deveria ter fugido daquela tentação. Aquele dia que o irmão deveria ter dito não. E assim vai. Existe o nó, preciso nem explicar o que é. Nó na corda no pescoço. O cristão não chega numa situação dessa, mas quando eu fiz essa dinâmica no curso que eu dava aula na igreja, uma irmã quando pegou, cada aluno ia com uma barbantinha e falava 2 nós da sua vida. O mais feliz e o mais triste. E ela começou a chorar dizendo que com 15 anos, ela foi pro banheiro, colocou uma corda no cano e ia se enforcar. Literalmente. E aí ela ouviu a voz do Espírito Santo dizendo assim, não chegou a tua hora ainda de partir.
Aí Deus falou com ela, foi na igreja, Deus operou na vida dela, está convertida, e continuou contando a história. Mas é interessante que ela falou que literalmente ela chegou numa situação de tirar a própria vida. O cristão não pode chegar num nível desse, de jeito nenhum. Jamais você pode chegar num jeito em que você pense assim, agora acabou, não tem mais jeito para minha vida. Com Deus, diz assim que a esperança é a última que morre. Com Deus não morre a esperança. Nunca morre. Eu preciso correr. Existem nós que são necessários. Sabe que eu tenho uma irmã de 20 e poucos anos. Ela sofreu uma doença que eu não sei dizer o nome, mas ela nasceu perfeita, bonitinha, linda, maravilhosa. De repente começou a emagrecer, atrofiar os músculos. É ataxia de Fretich, o nome da doença. Ela é progressiva e não tem cura. E eu fico pensando o seguinte, minha mãe é uma mulher do círculo de oração que não falta uma quinta-feira. Todos os fins de ano ela ganha prêmio porque é a irmã que nunca faltou. Ela é uma mulher de oração, de milagres que aconteceu na família porque ela ora, etc, etc. Por que será que Deus não cura minha irmã? Minha mãe tem um sofrimento terrível. Minha mãe é pequenininha, magrinha, e leva minha irmã enorme no banheiro para dar banho, dar comida para ela, troca de roupa. Minha irmã é nervosa, ela grita, e minha mãe tem que ter paciência e tal. Por que Deus não cura ela? Não sei, irmão. Existem nós na vida que a gente não entende, mas são necessários, porque Deus sabe, se eu tirar esse nó de você, você esquece que você é cristão. Se eu tirar esse nó da sua vida, você não canta mais. Se eu tirar esse nó da sua vida, você esquece que um dia eu fiz um milagre para você. Então tem nós que pode ser que Jesus resolva lá na frente. E tem nós, irmã, pode ser que é difícil ouvir isso, mas tem nós que você vai viver a vida inteirinha nessa terra e nunca será desatado. Só que através desse nó, Jesus segura você, né? Ainda bem. Ainda bem. Pode ser uma doença, sei lá, qualquer coisa parecida. Existe nós que a gente não entende. Existe nós que os outros fazem na nossa vida. Nossa, meu marido foi embora, me traiu, me deixou um sofrimento e tal. Mesmo assim, com amor cristão você resolve. Apesar de tudo, eu vou perdoar o meu filho, eu vou perdoar meu marido, eu vou perdoar aquela irmã. O nosso desastre. Existem nós, irmãos, que nós mesmos fazemos. Oh, irmão, estou numa luta, estou numa prova que Deus me colocou. Que prova que Deus te colocou, irmão? Você foi fazer dívida que você nem podia pagar? Se vira, Deus é tão bom que Ele ainda ajuda você a pagar. Agora tem nós que a gente culpa um monte de gente, a gente que caçou o problema, a gente que arrumou o nó. Mesmo assim, se a gente reconhecer e dizer, Deus, eu pisei na bola assim. O Senhor viu, né? Não preciso nem dizer, o Senhor me perdoa. A coisa se resolve. Enfim, existem nós na vida. Opa! Existem nós alegres. É o casamento, aquela festinha, foi aquele aniversário, aquela cura que Jesus deu e tal. Esse é o nó alegre. Coisas boas. Tem gente que só fica lembrando desse aqui, ó. Nó triste. Ah, porque o dia que ele tinha, porque não sei o quê. Mas esquece um pouco do nó triste, porque você vai ter muito mais ainda. Não se preocupe. Pense mais nos milagres que Deus fez, nas bênçãos, na porta que Deus abriu. E esquece os tristes, porque na vida Jesus mesmo falou, ó, no mundo vocês terão muitos nós. Falou isso aí, não falou? Não nessas palavras, né? Tá acabando. Enfim, só que aconteceu uma coisa. Deus disse assim, puxa, eu sei que o ser humano está perdido. Ele não tem solução. Eu tenho que arrumar um jeito para ele. Por causa de todos esses nós aqui, nós estávamos perdidos. Caiu a pastinha. Nós estávamos perdidos, condenados à morte. Eu chamo esse aqui de eterno laço do amor. Aliás, Deus arrumou um jeito para nos salvar. Aí você põe uma colinha quente, põe uns pedacinhos de palito ali de dentro, né, para fazer a coroa. Então. Algumas pessoas vão dizer, nossa, irmão, que insulto a Cristo. Muito bem, eu chamo isso aqui do seguinte, toda a nossa vida estava perdida, estávamos condenados à morte, mas Deus arrumou um meio. Isso aqui é uma mensagem evangelística, se tiver alguém que não é crente, você vai ter que vir aqui no final. Porque é o seguinte, quem não passar por essa linha, quem rejeitar Cristo, não quiser saber do Evangelho, vai com todos os seus nós. Aliás, deixa eu falar primeiro essa parte. Quem passa por Cristo, aceita Jesus e permanece fiel até a morte, eu chamo isso aqui de eterno laço do amor. Porque eu estou com Cristo, eu sirvo a Ele, nunca vou largar de Jesus. Sabe o que vai acontecer, irmão? Na eternidade você não vai chorar por causa do seu marido, você não vai ter nó por causa do seu filho, você não vai ter nó financeiro, nó não sei do que, nó não sei dos quantos. Você não vai ter mais, porque você resolveu permanecer com Cristo. A eternidade agora não tem nenhum nozinho mais para preocupar, mas é só lá, irmão. É só lá. Agora escuta aí, você que não é cristão, viu? Você que não é evangélico, que não serve a Deus, que não tem compromisso com Jesus e não quer saber de seguir esse caminho aqui da cruz, eu tenho uma notícia terrível para você. Eu chamo isso de eterno laço do sofrimento. Não quis saber de Jesus, não, quis aproveitar a vida e tal, eu era muito novo, não quis saber do Evangelho.
sinto muito, a notícia pode ser ruim, mas sabe o que vai acontecer com você? No dia da sua morte, ou se Jesus vir antes, vai acontecer o eterno laço do sofrimento, que vai haver separação total de Deus e nunca mais haverá outra chance. Vai acontecer isso aqui. Acabou-se. Ah, por que eu não fui na igreja? Não dá mais. Bom, pra que tudo isso aí, irmão? Pra que corda? Pra que caixa? Pra que, como eu disse no início, falar isso para professores de crianças é difícil. Porque tudo que eu usei aqui você já deve ter usado e muito mais. Mas de alguma forma eu queria mostrar para vocês, não vai com desculpas para a sala de aula dizendo que eu não tenho recurso, que eu não tenho apoio, que ninguém me incentiva, porque eu não tenho rap, porque eu não tenho um data show, que você pode comprar corda, você pode guardar uma caixa que é pro lixo, você pode fazer um flanelógrafo com uma caixa de papelão que o vizinho ia jogar, você pode improvisar, você pode fazer qualquer coisa e trazer até um copinho para colocar uns papeizinhos dentro e jogar nos irmãos para achar que estão sendo molhados. Eu agradeço a vocês pela oportunidade, peço que orem em meu favor da minha esposa e minha filhinha, e que Deus me ajude assim, cada vez que tiver uma oportunidade dessa, né, eu tenha mais alguma coisa para criar, porque agora eu não sei mais o que trazer do próximo. Amém. Tremendo, né? E depois disso ele não tem criatividade. Se eu tivesse um terço dessa criatividade, gente, estava dando aula, né? Não seria coordenadora do departamento, estava dando aula. Mas, amados, eu gostaria de estar chamando o irmão, a irmã Leide, e ela vai estar passando as mãos do irmão Wagner, uma lembrança, departamento infantil. Olha, que irmão abençoado, tão simples, que é só uma lembrança. E cada vez que olhar essa lembrança, lembre de orar por nós. Tá bom, amado? E que Deus possa continuar abençoando a tua vida, da irmã Rosimeire, da Gabriele, cada dia mais, cada vez mais. E que você possa